muito bem-vindo mais um episódio do nosso Supercast. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero falar para você que ainda não conhece a Supermédica, está chegando por aqui agora. Eu quero te falar um pouquinho quem somos nós. Nós somos uma holding criada pelo diretor ICIL Aguinaldo Chagas, chamada Gramed Brasil Participações, onde o nosso grupo é composto por 6 empresas. Anápolis Indústria Hospitalar, que fabrica produtos têxteis hospitalares de alta qualidade, como toucas, máscaras, ataduras, EPIs, entre outros produtos. Temos em nosso grupo a Goiás Tecidos, onde é feita toda a confecção das obras-primas, das matérias-primas que é criado os produtos da Anápolis Indústrias, a Única IGMB e a Supermédica Distribuidora Hospitalar. Temos a Supercotton também. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos distribuindo saúde para todo o Brasil, para hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas estéticas, odontologia, veterinária e para vários outros segmentos. Temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos hospitalares, ou seja, tudo que você precisa na área da saúde, nós temos para te oferecer. E agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Vanessa de Paula. Seja muito bem-vinda ao Supercast. Eu que agradeço. A doutora Vanessa é nutricionista e eu vou falar um pouquinho do histórico dela, que é bem grande, viu? A doutora Vanessa é graduada em nutrição pela UFG, tem pós-graduação em Nutrição Clínica e Esportiva pela PUC Goiás e pós-graduada em Fisioterapia Funcional pela Unisul, consultoria nutricional desde 2017, Master Coach pelo IP e atua em atendimento individualizado há mais de 8 anos e atualmente é sócia proprietária da clínica NutriHair Clinic. Seja muito bem-vinda ao nosso Supercast. Obrigada, Isa. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Doutora, antes de começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente como que começou aí esse amor pela nutrição, né? Por que escolher essa área? Então, eu escolhi nutrição por ser uma área que eu me identifiquei dentro da área da saúde. Então, desde a época lá de ensino médio, eu já sabia que eu queria a área da saúde, mas não tinha me identificado com medicina, nem medicina veterinária. E aí, uma vez a gente foi numa palestra lá na Universidade Federal de Goiás e tinha uma nutricionista falando sobre o curso, sobre o estudo dos alimentos, como isso influenciava na saúde. E eu adorei a matéria. Então, quando chegou a época de vestibular, eu me inscrevi só para nutrição. Falei, se não der certo, não sei o que eu vou fazer da vida. Mas aí deu tudo certo, passei no vestibular e desde então, se a gente for contar a graduação, já são mais de 13 anos estudando um pouquinho sobre essa área. Caramba, que legal. Doutora, hoje o nosso tema é como ter foco e disciplina para manter bons hábitos alimentares. Sim. Acho que muita gente deve lutar com isso todos os dias, né? Principalmente pessoas que realmente precisam, por conta de outras doenças, né? Precisam manter esses hábitos alimentares. A gente sabe que não é fácil, ainda mais na atualidade, né? Com tantos produtos industrializados, com essa facilidade que nós temos em conseguir produtos rápidos, ainda mais porque nós vivemos em um mundo muito rápido, né? Onde a gente não tem tempo, o nosso tempo é preciosíssimo e a alimentação a gente acaba esquecendo às vezes você não sente ali que tem nada errado, tá tudo certo, vou continuar me alimentando dessa forma. Onde mora o perigo nisso? Hoje a gente vive num caos, né? Por mais que a gente tenha um acesso facilitado à informação, eu costumo conversar muito com os meus pacientes que está cada vez mais difícil a gente aplicar essa alimentação saudável no dia a dia. Porque quando a gente busca praticidade, normalmente você vai para o que está de fácil acesso. E hoje o fácil acesso seria os alimentos industrializados, né? E quando a gente chega um paciente me procurando, geralmente foi uma indicação do médico, ou ele começou a passar mal, seja um sintoma de gastrite, dor no estômago, uma diarreia,
vive doente e quer entender o que está acontecendo, ou realmente ele decidiu mudar de vida. Eu sempre falo para os meus pacientes que o primeiro passo é você querer. Então, assim, não adianta você, eu vou levar minha tia, meu filho para nutricionista. Se ele não quiser, o negócio não vai para frente. Não vai para frente, isso é verdade. Então, assim, o primeiro passo é você querer. Depois que você toma essa decisão, as coisas começam a caminhar. Até porque a gente tem que trabalhar a mente, né, doutora? É muito emocional. Hoje, quando a gente fala em saúde, alimentação saudável, seja emagrecimento, melhora de performance, a gente tem que avaliar que não é um problema. São vários. Então, tem o mental, tem o social, né? Então, tem a questão de intestino, que varia muito, se a pessoa não dorme bem. Então, a gente tem que correlacionar quais são as causas que levaram àquele problema. Isso é verdade. Questões de, às vezes, vamos supor, dentro da família já tem um índice de obesidade entre os membros da família. Isso pode passar de forma hereditária? Sim, a genética tem um peso muito grande, né? Nessa questão da pessoa desenvolver uma obesidade, uma hipertensão, uma doença cardíaca. Mas eu costumo falar que genética não é destino, né? Então, os hábitos, o ambiente podem ser mudados. Então, não é porque a sua família, você tem casos de obesidade, de hipertensão, que você também vai ter que ter. Sim. Se você mudar o estilo de vida para um estilo mais saudável, são grandes, enormes as chances, quase que 100%, que você não vai desenvolver nenhuma dessas doenças. E hoje a gente tem até testes genéticos, né, para identificar se você tem um gene obesogênico, se você tem um gene de intolerância, alergia alimentar, algum gene que pode vir a ocasionar um Alzheimer, por exemplo, a gente já consegue identificar pelo teste genético. Ou seja, isso já está muito avançado, Está né? muito avançado. Então, quando a gente identifica esse gene, o que a gente pode fazer para silenciar esse gene? Quais alimentos a gente vai dar preferência? Qual que é o estilo de vida que tem que ser adotado? Então, por isso que eu falo que genética não é destino. A gente consegue mudar. Bacana. Bom, você como nutricionista, uma pessoa que ensina a pessoa a se alimentar melhor, isso não é um pouco antinatural? Se a gente for parar para pensar, comer é algo mais natural do que nunca, né? Desde sempre. Por que essa necessidade? A gente pensa, cara, por que eu preciso de uma pessoa para me ensinar a comer? Né? Tipo isso. Se é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Só que, normalmente, existem muitas crenças, muitos mitos dentro da alimentação, né? Então, eu falo que o papel hoje do nutricionista é orientar. Então, quando chega um paciente querendo, às vezes chega lá no meu paciente já, ouvi falar dessa dieta X, eu quero fazer essa dieta porque ela vai me emagrecer, porque isso, porque aquilo. Só que, às vezes, aquela não vai ser a dieta mais indicada para aquele perfil de paciente. Então, você precisa identificar qual que é a rotina dessa pessoa, o que ela gosta de comer, né? E aí, em cima disso, você calcula um planejamento alimentar. Então, hoje, numa consulta nutricional, a gente faz o que a gente chama de anamnese, que é colher todo esse histórico, exames, medicamentos, o que ela gosta de comer, que horas que vai dormir, se treina. Totalmente a rotina dela, Totalmente né, a rotina. E aí, com base nisso e com base na avaliação física que a gente faz no consultório, seja por bioimpedância, por dobras cutâneas ou circunferências corporais, que aí sim a gente começa a traçar um planejamento alimentar. Legal. Então, esse planejamento alimentar tem que adequar a rotina daquele cliente. Porque eu atendo muito pacientes médicos. Então, o médico é aquela rotina de hospital, né? Então, é aquela loucura, um paciente atrás do outro, às vezes entra numa sala cirúrgica, e eu costumo brincar que às vezes, assim, não tem como eu colocar lá no lanche da tarde, você vai cozinhar 3 ovos, comer uma tapioca e fazer um milkshake. Se ele não tem essa possibilidade. Que né? horas e aonde que ele vai fazer isso? Então, tudo isso tem que ser pensado para encaixar na rotina daquele cliente e ele conseguir seguir. Para ele ter êxito no planejamento. Né, também. Sim. Legal. Bom, as pessoas perderam um pouco da noção do que é comida natural, né? Na minha visão, eu acho que ainda mais nos dias atuais. Na sua opinião, eu falo isso por conta desse aumento que a gente estava citando agora dos produtos industrializados. Aquela facilidade em não precisar preparar o próprio alimento. Como que a pessoa pode tentar
balancear essa questão nos dias atuais, com essa correria e tudo mais? Quando a gente fala em alimentação mais natural, comida de verdade, a gente costuma citar que são aqueles alimentos mais perecíveis. Então, aquele alimento com uma data de validade muito grande, que é em pacotinho, saquinho, ele já não é um alimento tão natural. Uhum. Então, quando você vai no supermercado, a área que você tem que dar preferência é aquela área de hortifruti, frutas, legumes, verduras, e evitar aquela seção de empacotados, né? Que são os famosos fast food. Mas eu costumo falar para o paciente, você comer uma banana e uma maçã também é um fast food, também é uma comida rápida. Isso é verdade. Né? Você não precisa desempacotar um alimento industrializado. Então, quando a gente fala descasque mais e desembale menos, é justamente isso, essa alimentação mais fresca, essa comida mais de feira, essa comidinha mais perecível. Então, assim, que se ficar uma semana na geladeira, ela já começou a perder. Então, ela já não vai ter tanto conservante, né? Entendi. Se a gente for pensar a alimentação de avós, bisavós, era uma alimentação básica. É um arroz, feijão, um legume, uma carne, muito ovo, né? Muita fruta. Então, produtos sem menos conservantes. Sem menos conservantes e sem menos agrotóxicos. Agrotóxicos, exatamente. Porque hoje em dia tem muito agrotóxico. Você considera que atualmente nós estamos vivendo uma vida menos saudável do que os nossos ancestrais, como os nossos avós? Com certeza, porque tudo é mais prático, né? Hoje, por exemplo, você não precisa levantar do sofá para pedir uma comida. Tem aqueles aplicativos de entrega de comida pronta. E eu brinco com os pacientes, vocês nunca vão pedir uma salada, né? No aplicativo de comida. Isso. Sempre fica tentado por outras coisas, né? Então é uma comida mais calórica. Então tudo isso, assim, o acesso à comida industrializada está muito mais facilitado do que antigamente, que você tinha que ir colher uma fruta no pé, né? Então, tudo isso você tem que levar em conta. E quando você coloca na ponta do lápis, hoje em dia que a comida está tão cara, quando você compra alimentos mais naturais, fica mais barato do que você comprar empacotados. Isso é verdade. Então, assim, por que não dar preferência a essa alimentação que é mais saudável? Quando a gente fala em agrotóxico, os orgânicos seriam mais saudáveis, mas não é acessível a todo mundo. Então, mesmo que não seja acessível uma alimentação orgânica, eu posso comprar um alimento que não seja orgânico, mas seja um legume, uma fruta, uma verdura, né? Vamos falar também de crianças, né? Eu acho que hoje nós temos, infelizmente, um grande índice de obesidade infantil. Por que você acha que as crianças chegam a esse ponto? É muito por conta ali do ensino, da criação dos pais. Às vezes os pais têm uma rotina corrida, não tem tempo de preparar, né, o alimento dentro de casa, a criança sentir aquele cheiro da comida sendo feita. Envolve essas questões? Com certeza. Eu falo que, assim, os pais vão ter grande influência, não só os pais, tanto quanto a família, né? Hoje, o Ministério da Saúde recomenda doces, por exemplo, a partir de 2 anos para a criança. E a gente costuma ver gente aí dando Coca-Cola, né? Um refrigerante, um pirulito, um açúcar para uma criança que nunca provou um doce, né? E ali já vai causando vício, né, doutora? E já vai causando um vício de uma coisa que não tem necessidade. Eu brinco com... Já atendi muitas crianças, né? Eu já peguei criança que chega no meu consultório, que a hora que você vai fazer o recordatório alimentar, o que ele come de manhã? Um copo de amendoim. Então, assim, por que você não pôs um pão com um queijo, alguma frutinha, alguma coisa mais natural do que colocar um mundo de castanhas? E dentre essas castanhas, o amendoim é uma das mais calóricas que a gente tem hoje, né? E acredito que com menos nutrientes E também. com muito menos nutrientes. Então, fica aquela criança que gripa com facilidade, né? Que costuma ter uma imunidade muito baixa com frequência. E tudo isso você já vai desenvolvendo uma obesidade. Eu falo para os meus pacientes que o paladar, ele é adaptável. Você não nasceu amando um leite com achocolatado. Você foi influenciado e condicionado a gostar daquela mistura. Isso é verdade. E você pode deixar de gostar. É igual tem gente que ama café e tem gente que não bebe café. Então, tudo isso é adaptável. Então, quando você pensa na saúde do seu filho, do seu neto, você tem que pensar que ele tem que ter uma alimentação o mais variada possível,
né? E os pais são referências, né, doutora? São total referência. Então, hoje a gente vê muito. Se o filho vê fazendo, ele vai reproduzir, isso é fato. E a alimentação está totalmente ligada com imunidade e com o desenvolvimento da criança, seja cognitivo, inteligência, comportamental, né? Isso é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de carboidrato. Eu acho que é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, até eu tenho, se carboidrato engorda, não engorda, se atrapalha na minha dieta, no meu rendimento físico ali dos exercícios. Fala um pouquinho pra gente o que é o carboidrato, como ele age no nosso corpo. Eu preciso equilibrar o consumo? Como é que é? Sim, os carboidratos, a gente trata eles como alimentos energéticos, né? Que estimulam o glicogênio, estimulam a síntese de insulina, então vai te dar aquela energia. Mas antes de falar só carboidrato, vocês têm que ter sempre em mente que tudo que for em excesso faz mal, mesmo sendo saudável. Então, o excesso não é saudável. Então, o carboidrato... Até porque ele é trigo, né, doutora? Sim. O carboidrato a gente divide em carboidrato simples e complexo. Carboidrato simples entra açúcar, né? O carboidrato simples, ele é um carboidrato que ele é digerido muito rápido. Então, ele me dá aquele pico de glicose e insulina no organismo. Então, quando a gente pensa em carboidrato complexo, são os integrais. Cereais, aveia, essas coisas. Certo. Então, pensando em construção muscular, eu preciso de carboidrato. Hoje, qualquer dieta que você for fazer que tem abaixo de 50% de carboidrato nela, ela já é considerada uma dieta low carb. Mas se você pensa em desenvolver força, ganho de massa muscular, você não pode restringir carboidrato na sua dieta, mas você pode trocar. Quem está no processo de treinos para hipertrofia, precisa ingerir mais carboidrato? Mais carboidrato. Não significa que sejam carboidratos simples, como o açúcar, mas carboidratos complexos, como um arroz, uma mandioca, uma batata. Pode substituir. Pode substituir. Então, o carboidrato hoje não é o vilão. O que é o vilão é o excesso de consumo de alimentos industrializados e carboidratos refinados. Porque se a gente for pensar, o trigo de hoje em dia, a farinha de trigo, tem muito mais conservante, muito mais agrotóxico do que se a gente for pensar 20 anos atrás. Então, tudo isso muda, né? Hoje a gente sabe que o plástico, ele também é inflamatório por conta do bisfenol A. Então, aquelas pessoas que tomam um cafezinho no copo de plástico, ela já está se inflamando. Menina, vou parar hoje. Então, o ideal seria você consumir bebidas quentes em cerâmica, vidro, né? Para não ter essa liberação. Essa contaminação. Isso, né? essa contaminação desse plástico. Mesma coisa, aquecer alimentos no micro-ondas em vasilhas plásticas. Você já vai estar intoxicando eu tô toda errada, gente. O organismo. Então, tem que ser em vasilha de vidro, mas o mais indicado seria na própria panela, um banho-maria e tudo mais. Caramba, eu tô toda errada, doutora. Eu achando que eu tô fazendo certo, tô toda errada. Mas é bom a gente descobrir nessas coisinhas. Agora vamos falar de dieta, porque eu acho que todo mundo deve ficar... Tem um famoso Google, né? O doutor Google, que precisa emagrecer. Qual dieta eu faço? Eu sou assim, 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 assim. Infelizmente, as pessoas têm essa mania de procurar o Google pra... E lá tem muitas dietas, né? Eu mesma fui pesquisar pra dar uma olhada nesse assunto. Achei muitas dietas, umas assim, eu olhei, meu Deus, será que isso dá certo mesmo? Mas assim, a gente sabe que muitas pessoas testam, né, doutora? Sim. Qual o risco disso? Onde está o perigo nisso? O grande perigo de vocês pegarem essas dietas prontas de internet é que é uma dieta geral. E normalmente são dietas muito restritivas. Qual que é o problema da restrição? Eu falo para o meu paciente, você vai seguir uma dieta restritiva? Vai. Primeiro dia, segundo vai dia. Ser difícil. Terceiro dia você já desanimou. No quarto, você já estava com tanta restrição que você já gerou uma compulsão. E aí, no quinto, você já abandonou aquela dieta restrita. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, reeducação alimentar, primeiro ponto, tem que ser uma dieta que você consiga seguir e manter. E se adaptar, que é o nosso tema, né, doutora? Então, é estilo de vida. Então, hoje tem dieta cetogênica, dieta do ovo, dieta de lá, 1.500 coisas, né?
Tem a dieta, é até dieta dos famosos, né? Eu já ouvi falar muito isso. A dieta da Kylie Jenner, dieta da Anitta, não sei. Sim, então assim, hoje tem vários tipos de dietas, mas é o que eu falo. O ideal é você procurar um profissional para fazer uma dieta para você. Sim. Porque às vezes a dieta que vai dar certo para você não vai dar certo para sua conhecida, né? E não é a restrição, é o equilíbrio alimentar. Então, o primeiro passo para conseguir um emagrecimento, uma reeducação alimentar eficiente, é entender que você tem que mudar o seu estilo de vida. 80% do seu dia a dia, da sua semana, tem que ser equilibrada e os 20% são a exceção. Se você viver em exceção, você não vai conseguir ter uma evolução, né, nessa questão do emagrecimento, né, nessa questão da qualidade alimentar e qualidade de vida. Certo. Acho que muitas pessoas têm dúvidas do seguinte, acordei, me alimento, deixo para comer mais tarde, faço jejum. Tem a questão do jejum intermitente, né? Acho que muita gente pratica o jejum intermitente, às vezes não sabe nem o que é, mas às vezes dá um bom resultado. Como que funciona o jejum intermitente? O jejum, ele já é uma prática milenar há muitos anos, né? Então, ele já vem sendo muito estudado. Nossos antepassados já faziam jejum, existe o jejum espiritual, né? E o próprio jejum metabólico e calórico que a gente fala. Quando falamos em jejum metabólico, esse jejum metabólico você consegue até ingerir alguns alimentos que não dão aquele pico de insulina, que aí coloca óleo de coco, TCM, né? E o jejum calórico é o jejum que realmente só é liberado água, chá e café sem açúcar, que aí ele não tem nada de calorias, né? Então, ele não quebra o jejum. E aí tem alguns protocolos, jejum de 16 horas, jejum de 24 horas, que é ficar o dia inteiro sem se alimentar. E aí você pode quebrar ele no calórico ou no metabólico. Só que saiu um estudo bem recente que separou 2 grupos, ingerindo a mesma quantidade calórica na dieta, só que um grupo fazia o jejum, e aí ele comia essa quantidade calórica na janela alimentar, e o outro grupo não fazia jejum. Ao final do estudo, não teve diferença significativa. Caramba. Então, não existe essa de jejum emagrece mais, ou uma dieta que emagrece mais. O que emagrece é o déficit calórico, que a gente chama. Então, é você gastar mais calorias do que você está ingerindo. E dentro desse gastar mais calorias do que você está ingerindo, a gente pode inserir um jejum intermitente, mas a gente também não precisa ingerir um jejum intermitente. Tem pessoas que se adaptam e pessoas que não. Eu, particularmente, eu fiz durante uns 2 meses de jejum intermitente. Foi ótimo para mim. Me deu muita energia, inclusive, nos treinos. Eu consegui abrir uma janela aí de 16 horas de jejum. Só que, quando eu abri a minha janela, eu buscava trazer alimentos fortes. O que seriam esses alimentos fortes? Alimentos com muito nutriente. Buscava diminuir um pouco o carboidrato, porque eu estava em déficit calórico, obviamente. Buscava por proteínas com menos gordura. Então, assim, me saciava. Só aquela refeição, porque eu estava me alimentando de um alimento forte, né? De um alimento nutritivo. Então, assim, particularmente para mim, deu super certo. Mas eu senti também que, depois desses 2 meses, meu corpo deu uma estagnada. Eu acho que deve ser porque acostumou, né, doutora? O que acontece, Isa, é que existe uma coisa chamada metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o mínimo de calorias que você tem que ingerir para funções vitais. Pensar, coração bater. O ato de você sentar e levantar, você precisa ingerir uma caloria mínima. Normalmente, mulheres têm um metabolismo basal ali de 1.100, 1.200 calorias, chegando até em 1.400 se ela tiver uma massa muscular ali legal. Para homens, já sobe para 1.800, 2.000 calorias aproximadamente. Tudo isso a gente avalia no consultório. E aí, quando você ingere abaixo desse metabolismo basal, que é o mínimo que seu corpo precisa, o que ele vai fazer? Toda vez que você for comer, ele vai guardar. Ele vai estocar na forma de gordura. Sim. Por quê? Se você está ingerindo lá 700 calorias e ele precisa de 1.200,
seu coração não vai parar de bater. Uhum. Então, ele precisa ter recurso de onde tirar para te dar essa energia que você já não está comendo. Você já não está comendo o mínimo. E é por isso que muitas vezes a pessoa fica estagnada no peso. Porque normalmente você faz uma restrição muito severa e aí você estava treinando, o seu corpo estava pedindo carboidrato, estoque de glicogênio e você não estava dando. Uhum. Então, no primeiro mês, a maioria é água que você perde. Isso, é o líquido. É o líquido. Então, você não está perdendo gordura. Sim. É por isso que tem que ser um plano alimentar que você consegue manter. Então, é legal aplicar um jejum 1 mês. E aí, a gente já muda a estratégia. Sim. Depois, no outro mês, a gente faz outra estratégia de alimentação. Pode fazer uma cetogênica, pode fazer uma dieta mais anti-inflamatória. Então, o ideal é ir mudando a cada mês. E também depende do objetivo da pessoa, né? E depende do objetivo da pessoa. Então, hoje são 2 caminhos no consultório. Um emagrecimento e um ganho de massa muscular. Onde o emagrecimento normalmente é uma dieta um pouco mais calórica, menos calórica. E no ganho de massa muscular é uma dieta mais calórica. Então, não existe, assim, posso perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Posso. Só que o objetivo, ele é mais centralizado ou numa coisa ou na outra. Então, primeiro eu tenho que perder o máximo de gordura possível para depois eu entrar numa estratégia de ganho de massa muscular. Senão, você não vai desenvolver aquele corpo legalzinho, bonitinho. Mais definido, isso. né? Bom, a gente tá falando muito de termos clínicos, né? Conta um pouquinho pra gente o que você mais recebe no seu consultório, quais são os problemas que vêm dessa questão alimentar hoje pra você? Hoje a maioria dos casos que eu atendo é realmente o emagrecimento, mas dentro desse emagrecimento chegam pessoas com colesterol alto, pessoas com diabetes, gastrite. Geralmente são pessoas em qual faixa etária, doutora? Olha, hoje a gente recebe faixas etárias variadas. Então, eu atendo de idosos, tem pacientes de 70 anos que ainda querem se cuidar. Legal. E, pra te falar a verdade, é uma das minhas pacientes mais focadas que eu tenho hoje. Jeito. Até nos exercícios, sabia? Treina todos os dias. Um dia é musculação, no outro dia pilates, no outro dia repete musculação, no outro dia pilates. Nossa, isso é bacana. Então, assim, é um exemplo. certinha, um exemplo, saúde tá intacta. E recebo, assim, adolescentes, adultos a partir de 20 anos. Às vezes, chegam muitas noivinhas. Vou casar, preciso dar uma enxugadinha. Então, assim, a faixa etária é bem variada. Hoje, no consultório, eu não atendo muita criança. Bebezinho, criança, não é tanto o foco lá da clínica. Mas atendo minhas pacientes que ficam gravidinhas. E aí, a gente faz o acompanhamento também. Legal. Então, eu falo que nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para começar uma alimentação saudável. Porque você começa a entender o que é legal para você e o que não é. E eu falo muito para os meus pacientes... Geralmente, seus pacientes chegam com algum trauma psicológico ou algo do tipo? Muito. O emocional está muito envolvido. Então, quando o emocional está muito envolvido, a gente indica um acompanhamento psicológico, né? Porque eu falo que você tem que ter uma pessoa para desabafar e uma pessoa que não vai te julgar. Sim. Então, se você é aquela pessoa que guarda muitas coisas pra você... Que não ressignifica, né? Isso, vai chegar um momento que você vai estourar. Sim. Né? Então, esse momento a gente tem que tentar evitar. E, normalmente, a alimentação tá muito ligado com o emocional. Por exemplo, gastrite tem a gastrite nervosa, que ela é desencadeada pelo estresse. Né? E aí, às vezes, no estresse, você come comida mais gordurosa, que aí piora essa gastrite, esse refluxo. Doces. Comida muito ácida, doce, excesso de açúcar, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que eu falo que a gente faz uma avaliação 360. Físico, mental, emocional. Legal. Tá tudo ligado. Bebida alcoólica. Acho que a gente sabe que... Eu até fiz uma pesquisa que, segundo o Instituto Brasileiro do Fígado... essa pesquisa foi para o Datafolha, mostrou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade consomem bebida alcoólica. Desculpa. Sendo que 32%, ou seja, 1 em cada 3 indivíduos consomem semanalmente bebida alcoólica. Isso afeta muito o nosso corpo, né, doutora? Totalmente. O álcool hoje, ele é uma substância inflamatória, Sim. Né? Então, às vezes a gente vê uns estudos, cerveja emagrece, né?
Retém líquido. Então, assim, normalmente, o que você tem que pensar é aquela base. Todo o excesso faz mal. Tem estudo que fala que o vinho tinto faz bem para a saúde cardiovascular, mas é uma taça, não é uma garrafa de vinho. Mesma coisa a bebida alcoólica. Se eu recebo o paciente, principalmente homens que gostam de cerveja, eu peço para diminuir. Aí eu pergunto, quantas cervejas você bebe no final de semana? Ah, doutora, não faz pergunta difícil não, porque eu não tenho nem ideia. Então, o que geralmente eu oriento para reduzir essa quantidade? Toda vez que for beber uma bebida alcoólica, beber um copo de água junto. Por quê? Eu previno essa retenção de líquido e esse inchaço, consequentemente, eu diminuo o volume ingerido do álcool. E para quem quer uma melhora de ganho de massa magra, uma melhora de performance, o álcool não é o melhor aliado. Não é o melhor aliado, não é o que vai te ajudar. Ou você vai escolher a bebida que você bebe menos. Então, quanto menos você beber bebida alcoólica, melhor. Beber mais socialmente, né? Então, se é aquele paciente que consegue trocar cerveja por outra bebida que ele só bebe uma taça, eu prefiro que ele troque do que beba lá, tipo, 12 long necks, né? Então, que esse volume é muito maior. Então, o álcool, hoje, ele é totalmente inflamatório. Então, quanto menos você consumir, melhor para a sua saúde. Aproveitando que a gente está falando desses produtos, né? Tanto bebida quanto alimentação que geram inflamação no nosso corpo, cita um pouquinho quais desses exemplos para as pessoas poderem entender mais. Quando a gente fala em inflamação, são alimentos como álcool, excesso de açúcar. Algumas pessoas têm as intolerâncias e alergias alimentares do glúten, né? E aí entra pão, quitanda, bolo, farinha, tudo que envolver farinha branca. Intolerância e alergia à lactose ou à caseína, que é a proteína do leite. Então, se você já tem uma sensibilidade a esses itens, o ideal seria você retirar. Hoje, se você não tem uma intolerância ou alergia alimentar a leite, a caseína, não tem por que você retirar. E aí entra de novo a individualidade da dieta. Porque aí você vê muita dieta anti-inflamatória, tira o leite. Mas se você não tem alergia e intolerância, não tem porquê. Não tem necessidade. Então, assim, reduzir ao máximo esses industrializados e esses alimentos que vão causar essa intolerância alimentar e essa inflamação. Certo. Ainda aproveitando que a gente está falando aí sobre bebidas, água. Eu, particularmente, eu tenho muita dúvida de quantos litros de água eu devo ingerir. Eu, particularmente, ingero entre 3 a 4 litros por dia. Mas, assim, para o público mesmo entender, eu acho que há muita dúvida nisso, né? Quanto de água eu preciso beber, quando eu estou desidratado, como eu sei disso. Sim. Hoje, a água é um dos itens mais importantes para a nossa saúde. Até porque mais de 70% do corpo é composto de água. Então, existe uma conta. O Ministério da Saúde recomenda no mínimo 2 litros. Mas você pode fazer esse cálculo individualmente, que é multiplicar 35 ml pelo seu peso. E aí você vai achar a sua necessidade de água ideal. Lá no consultório, eu costumo calcular até 40, 45 ml por quilo de peso para aqueles pacientes que treinam intensamente. Então, a gente precisa de uma quantidade de água maior. Até porque o gasto de água é maior do corpo. Isso. Né? E não deixar de beber água durante os treinos também é extremamente importante. Outro item, observar a cor do xixi, da urina. Quanto mais clarinho, melhor. Tá hidratado. Outro sintoma, se você tem a sensação de sede, você já desidratou. Então, você não pode chegar nesse ponto. Eu estou nesse ponto que eu tô morrendo de sede. De sentir essa sensação de sede. E doutora, uma questão, desculpa te interromper. Tranquilo. Eu tenho um costume de levantei, tomo 500 ml de água. Isso é bom? Sim, é ótimo porque você já começa o dia hidratando. Só que não é legal você ficar o dia todo, aí chegar à noite você vai beber 2 litros de uma vez. Então, assim, a hidratação, ela tem que ser contínua, pequenas quantidades. Então, você bebeu 500 ml assim que acordou. Passa 1 horinha, 1 hora e meia, bebe mais 200, mais 200. E assim, ao longo do dia, até chegar na sua necessidade ideal. Top. Muito bacana. Pandemia. Acho que esse é um assunto que não tem jeito da gente não abordar, né? As pessoas começaram a se alimentar melhor, na sua opinião?
ou não? Surgiu muito mais problemas de saúde? Eu falo que foi um meio a meio, né? Porque hoje, quando a gente pensa em pandemia, imunidade nunca foi tão falado, né? Isso é verdade. Saúde, imunidade. Então, quem tem uma imunidade melhor, uma saúde melhor, tem menos risco, né? Com a questão do vírus. Então, muitos pacientes, muitas pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação, com a sua saúde em si, para melhorar essa imunidade. E muitos ficaram, na verdade, mais ansiosos, e aí gerou uma compulsão alimentar, que gerou um ganho de peso excessivo, muito tempo ficou em casa, né, sem fazer nada, sem fazer exercício. Né? Então, foi virando aquela bola de neve e o emocional ficou muito mais afetado. Sim. Então, eu falo que teve essas duas separações. Né? Então, essas pessoas que tiveram um emocional mais abalado, que aumentaram o peso, são as pessoas que têm que primeiro correr para procurar uma ajuda. Sejam psicólogos, sejam psiquiatras, sejam nutricionista, né? Uhum. Fazer um check-up para já mudar essa direção. Para resgatar a autoestima, resgatar a saúde e tudo mais. Legal. Doutora, cita pra gente acho que a gente já citou algumas dietas e tudo mais, mas assim, o que chega no seu consultório que você fala, menina, não pode fazer isso? Olha, eu já peguei de tudo, né? Então, eu já peguei pacientes que pegaram, por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma dieta riquíssima em gordura, sim, muito pouco carboidrato e muita proteína. Dela virar pra mim e falar assim, olha, eu desmaiei no meio da rua fazendo a cetogênica. E eu falo, meu Deus, pensa, se ela desmaia e é atropelada, se bate a cabeça, pensa o perigo disso, de seguir uma dieta sem uma orientação, né? E já peguei pessoas com muita restrição. Seu caso, eu comecei uma dieta tem 3 meses, mas eu estagnei. Aí, a hora que você vai colher lá o recordatório, você vê que ela tá comendo nada. Uhum. Aí eu falo, pego a rotina, o que ela gosta, a gente monta a dieta. Nossa, mas eu vou comer isso tudo? E eu vou emagrecer? Vai, por quê? É o mínimo. Seu corpo precisa do mínimo para ele funcionar. Uhum. Então, quando você restringe, ele vai estocar na forma de gordura. Quando você dá energia, ele vai acelerar esse metabolismo e ele vai gastar. Porque ele não precisa mais estocar. Você já tá comendo certinho. Isso é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre alimentação, que às vezes as pessoas não sabem. Você pode citar alguns para nós? Olha, primeira coisa, ovo aumenta colesterol, né? Já foi vilão, já foi mocinho. Então, hoje a gente não tem nenhum estudo que evidencie que o ovo aumente o colesterol. O que normalmente acontece é um excesso de consumo de açúcar, farinha branca, quitanda, que vai aumentar esse colesterol, né? Outra questão, álcool dá cirrose. Não só o excesso de álcool pode dar cirrose no fígado, mas o excesso de açúcar e farinha branca também pode causar uma cirrose no fígado. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, a gente volta para aquela mesma orientação. Tudo que é demais, tudo que é em excesso vai fazer mal, né? Então, quanto mais equilibrado você tiver essa alimentação, melhor. Uhum. Tá? Isso é verdade. Dicas que você pode dar ao nosso público de alimentação, doutora. É claro que a gente não vai prescrever algo, né? A gente já percebeu que cada um tem que ter a sua alimentação certa e tudo mais. Mas alimentos que casam ali com qualquer pessoa, por exemplo, que elas podem ingerir que não tem problema. Olha, quando você for pensar em uma alimentação saudável, você tem que pensar que suas refeições têm que ter um carboidrato, uma proteína, fibra e nutrientes. Carboidratos: pão, arroz, mandioca, batata. Proteína: carnes, ovos, leite, derivados como iogurte, queijo. Fibra: pode ser uma salada, uns legumes, chia, linhaça, né, psyllium, que o pessoal costuma consumir. E uma gordura mais saudável. Hoje a gente fala que é melhor você utilizar o azeite, óleo de coco, a manteiga, do que, por exemplo, um óleo de canola.
tá? Dentre os óleos... E a gordura de porco, doutora, é saudável? A gordura de porco, ela é um pouco mais saudável, mas tem pessoas que podem desenvolver uma certa intolerância a ela. A gente costuma falar que o porco é o animal mais parecido com o ser humano, né? Então, tem algumas pessoas que têm uma certa alergia e intolerância a isso. E a questão da procedência, que às vezes você não sabe a procedência daquela gordura do porco, né? Se não for a fazenda ali do avô, do tio, que você conhece criação, né? Se for alimentado com ração, se for alimentado com alimentação natural, tudo isso influencia. Então, hoje eu oriento meus pacientes a tentar ficar mais no azeite e um pouquinho ali no óleo de soja, quando não tiver condição do azeite, mas jamais óleo de canola. Até porque não existe uma planta canola. Ela é uma invenção industrial. Meu Deus, que perigo, hein? Bom, já que agora a gente falou de produtos positivos, né, que a gente pode consumir sem medo, quais são os que podem nos prejudicar aí durante o dia? Até mesmo rendimento de exercício, no trabalho, né, porque é impressionante como a alimentação muda o nosso rendimento no trabalho também. Às vezes você come uma comida muito pesada, você volta do almoço morta, né? Você quer dormir, enfim. Acho que desempenho sexual também tem alguma coisa que envolve essas questões de alimentação. E também o rendimento do nosso sono, né, doutora? Totalmente. Na verdade, a gente está mais ligado com a questão do sono. Se você não dorme bem, você já não vai ter um dia legal. Sim. Porque no sono é onde vai acontecer toda a reparação do nosso organismo, estimulação de hormônios, né? Então, você precisa ter um sono reparador. Então, se o sono não tá legal, já tá começando errado. E aí, qual que é a média de sono aí que nós temos que ter? Tanto a restrição quanto o excesso vai fazer mal. Então, assim, tem pessoas que dormem 6 horas e ficam excelentes, e tem pessoas que precisam de 8 horas de sono para ficar bem. Mas aí, se você precisa de 16 horas de sono, já é um excesso. 2 horas de sono já é muita restrição, né? Então, tem que saber equilibrar, tem que né? saber equilibrar. Às vezes, descobrir qual que é seu ponto certo, qual que é o ponto certo. Então, já peguei paciente que fala, se eu não dormir 8 horas, não esquece, né? Então, começa pelo sono. Depois, se você não consome, por exemplo, se você já pulou o café da manhã, aí na noite anterior você comeu só uma massa, tipo uma massa carbonara. Quando a gente pensa numa massa carbonara, é mais carboidrato, não tem tanta proteína, não tem um legume, então não tem aquele mix. Não tem tanto nutriente, né? Então eu brinco que se você não correu uma maratona no dia seguinte, não tem por que você comer uma pratada de macarrão na noite anterior. E aí, a outra questão é que você precisa de dar energia. Então, um café da manhã, coloca um pão, um ovo, uma fruta, né? Um mamão com uma aveia. Abacate, né, doutora? Tem uma gordura muito boa. É uma gordura boa. Então, assim, mas não é o abacate com açúcar, sim, né? Por favor, gente. Então, o abacate... Mas ali você pode colocar uma granolinha, colocar um pode fio fazer de um mel. É avocado que fala, né? Over oats. Que é umas camadinhas de fruta, iogurte, fibra, excelente. Um café da manhã super completo. E aí, o almoço, mesma coisa. Para você evitar esse sono pós-almoço, não pode ser uma pratada só de carboidrato. Tem que ter equilibrado. Um pouquinho de carboidrato. Pode ser arroz, pode ser um macarrão, pode ser uma batata, pode ser uma mandioca, uma carne, uma salada, legumes, um prato colorido, um prato bem dividido. Porque aí você não vai ter tanto sono no final do dia. É igual quando eu saio final de semana, você bate um pratão de feijoada, que é um prato pesado, gorduroso. Então, assim... batata que você vai ter sono logo depois. Então, não adianta, né? Isso é verdade. Bom, a gente não pode deixar de citar os malefícios das doenças que acometem, né, doutora? O excesso de peso. Cita um pouquinho para nós sobre essas doenças, até para a gente fazer um alerta para as pessoas, né? Isso. Então, assim, a gordura, ela é uma inflamação, né? Então, quando a gente pensa em inflamação do organismo, a gente já vê que o organismo não está tão equilibrado. Dentre o excesso de peso, podem surgir doenças como doenças cardiovasculares, né? O risco de infarto fica aumentado, colesterol muito elevado, doenças do fígado, que são doenças hepáticas, né? Hipertensão, né? Que é aquela pressão arterial mais alta. Então, quando você tem uma alimentação mais equilibrada, costuma fazer exercícios,
você tende a prevenir todas essas doenças que podem acabar te acometendo. Isso é verdade. Além daquele fator genético que a gente conversou. Uhum. Bom, doutora, eu abri uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, inclusive para vocês que não seguem a Supermédica, eu vou deixar aqui o arroba Supermédica Distribuidora, já estamos aí quase em 7.000 inscritos, mais de 7.000 pessoas lá no nosso Instagram, super interagindo. É até importante, né, para você conhecer a nossa distribuidora, conhecer os nossos colaboradores. Eu abri uma caixinha de perguntas lá, falando do nosso tema de hoje. Vamos ver o que as pessoas perguntaram? Sim, vou abrir aqui para a gente ver qual foi a curiosidade das pessoas. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é da Fabia, inclusive ela é uma colaboradora aqui da nossa empresa. Como manter uma rotina alimentar com a correria do dia? Acho que essa pergunta vai ser legal. Olha, normalmente eu peço para os meus pacientes tirar um dia da semana para se organizar. Então, pode ser o domingo, pode ser o sábado. Mas eu vou tirar meu domingo? Não, você vai tirar algumas horas do seu domingo e você vai ter sua semana totalmente planejada. Então, se você é aquele tipo de pessoa que leva a refeição para comer no trabalho, você pode tirar um domingo e fazer vários legumes, uma panela de arroz, uma de feijão, 2 tipos de carne. Fazer as famosas marmitinhas, E faz né? as marmitinhas, você já garantiu o almoço da semana inteira, né? Então, não precisa chegar à noite cansado. Nossa, ainda tem que cozinhar. Aí, na pressa, faz só um arroz, um ovo e não tem aquela variedade alimentar. E estabelecer uma rotina. Então, já organizar as refeições da semana, deixar separadinho. Essa semana eu vou comprar banana. Então, essa semana eu vou comer banana todos os dias. Eu vou comprar banana e maçã. Semana que vem eu compro laranja e uva. Para trazer essa variedade alimentar também. Uhum. Então, organização seria a base para a gente conseguir uma adequação eficiente e uma rotina alimentar mais saudável. Uhum. Porque quando você não tem, né, tudo que tiver ao seu alcance serve para matar a sua fome. Isso é verdade. Então, se você não traz um lanchinho, o que você vai fazer? Você vai sair para comprar. E, às vezes, você vai gastar mais do que se você tivesse se organizado. Porque hoje um salgado, for fazer um lanche numa lanchonete, não fica menos de 15, 20 reais, né? E aí, uma penca de banana hoje você compra por 6, tem 12 bananas. E aí, você leva uma banana, um mix de castanhas ou um iogurte, né? Alguma coisa que vai te trazer uma saciedade. Sai muito mais em conta também. Isso é legal. Bom, a Camila está perguntando. Minha ansiedade me faz ficar beliscando comida toda hora. Eu acho que isso é um mal, né, doutora? O que ela deve fazer? Isso, essa é a famosa compulsão alimentar. Primeiro ponto, o que está te gerando essa compulsão? É porque você já está numa dieta restrita? É o emocional que está muito abalado? Às vezes é uma deficiência de nutrientes. Então é legal fazer uns exames laboratoriais, ver como é que está magnésio, ver como é que está cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí a gente identificando a causa, a gente consegue propor soluções mais eficientes. Normalmente a pessoa que tem o hábito de ficar beliscando, que eu vejo muito em consultório, às vezes ela costuma pular o café da manhã. E aí, quando chega final do dia, tá aquela varada de fome. E aí, vai comendo. O estômago demora a avisar o cérebro que tá saciado. Então, quando ele avisa, você já tá, nossa, tô explodindo. Meu Deus. Então, às vezes, quando a gente coloca ali um café da manhã, coloca um lanche da tarde bem reforçado, às vezes tem que pôr um sanduíche natural no lanche da tarde. Pão, carne, salada, uma refeição mesmo. Ela já chega no final do dia tranquila e já não tem mais essa compulsão. Mas a gente precisa identificar a causa, o que está gerando essa compulsão nela. Pão, qual o melhor? Os integrais, os grãos, o de grãos ou o normal? Pensando em composição nutricional, o integral ele tem mais fibra, né? Mas você nunca vai comer um pão com manteiga. Você vai comer um pão com uma proteína. Certo. Um ovo, uma ricota, um queijo, um requeijão, um atum, um frango desfiado. Frango, né? Justamente para não te gerar aquele pico de insulina e não saciar sua fome. Certo. Que é muito diferente você comer um pão com manteiga de manhã, passa uma hora você tá com fome. Do que você comer um pão com 2 ovos de manhã, você vai ter fome só na hora do O pão almoço. francês é um vilão, doutora? Se você não tem intolerância a glúten, Não tem problema. Oh, Deus, obrigada. Olha, só pra enfatizar, eu como com frango, tá? Então, eu tô bem.
A Jéssica está perguntando: quais alimentos saudáveis podem substituir os doces? Dá alguma dica pra gente de receita saudável? Então, quando a gente pensa em substituição de doces, às vezes eu falo para o paciente, tem algumas pessoas que você vai trocar o doce. Aí eu falo, massa uma banana, põe um melzinho, uma geleia e um cacau em pó. Uhum. Tem paciente que aquilo ali não vai matar a vontade de doce. De tanto que é excessivo, Então, né? às vezes, é muito melhor, todos os dias após o almoço, ela comer um quadradinho de chocolate, pelo menos uns 50%, pra gente aproveitar realmente o benefício do chocolate, do que eu restringir esse doce. Então, assim, é quantidade, né? Então, um chocolatinho meio amargo todos os dias já pode tirar essa loucura por doce que ela tem, né? Então, às vezes, é muito melhor comer pequenas quantidades todos os dias do que comer um doce fit, que não vai matar aquela vontade. Então, se surgiu vontade de doce, uma colherzinha de um doce de leite, pós-almoço, tranquilo. O que eu peço para evitar? Não consumo doce isolado. Então, deu lá, 3 horas da tarde, você tá varada de fome, você põe uma colherada de doce na boca. Sua fome vai triplicar 3 vezes. Isso é fato. Então, por quê? Vai dar aquele pico de insulina. O organismo vai tentar equilibrar aquela insulina. Para ele equilibrar, você vai ter mais vontade de comer doce. Que aí dá o pico, ele equilibra, dá o pico, ele equilibra. Então, sempre com uma refeição complexa. Pós-almoço, pós um lanche reforçado, né? Nunca um doce isolado. Certo. O Renato está perguntando: dieta para hipertrofia, quais dicas que você pode dar? Primeiro ponto, dieta para hipertrofia é uma dieta hipercalórica, então é muita comida. Tem paciente que consegue comer e tem paciente que você precisa suplementar, porque ele não aguenta aquele volume de comida. Então, primeiro passo, identificar qual que é o metabolismo basal. Esse treino dele realmente está pesado? E aí eu já começo a montar uma dieta mais hipercalórica. Então, normalmente, hipertrofia, você tem que comer de 4 a 5 vezes ao dia, no mínimo. 3 vezes eu não consigo bater aquela necessidade, né? E aí vem carboidrato essencial, proteína essencial. Às vezes, ele não consegue Muita aveia, né, doutora? A aveia é um carboidrato. Pode ser aveia, pode ser arroz, pode ser pão. Então, eu brinco com os pacientes, à tarde... Nossa, é a melhor dieta, vocês veem aqueles marombai batendo um pratão de arroz com carne moída no meio da tarde. Mas aquele pratão de arroz com carne moída, ele pode equivaler a uma certa quantidade de pão com ovo, a uma certa quantidade de mandioca com frango. Então, a gente consegue fazer essa variação alimentar. Mas, às vezes, vai ter paciente que não vai conseguir comer um arroz com carne moída. Eu entro com uma suplementação, um hipercalórico, um whey protein. Então, tudo isso a gente avalia individualmente. Certo. Outra Camila aqui está perguntando: como o excesso de açúcar, sal e gordura podem prejudicar a longo prazo a minha saúde? Totalmente. Ela já respondeu, e já né? respondeu. Lembra que a gente falou que tudo que foi em excesso faz mal, inclusive o que for saudável. Excesso de sal pode causar hipertensão. Excesso de açúcar, compulsão, obesidade, né? Altamente inflamatório. Então, tem que ter um equilíbrio alimentar. Saúde é constância e equilíbrio, não é 8 ou 80, não é restrição nem excesso. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é justamente isso. Você precisa ter uma variedade alimentar, fazer alguma atividade física, ter um intestino que funciona todos os dias, beber água bem e dormir bem. Certo. Perfeito. Nossas perguntas foram essas. Agora eu vou te fazer outras perguntas. Nós falamos muito sobre também ansiedade, né, doutora? Que causa, às vezes, a compulsão ali das pessoas em comerem com excessividade. Geralmente você prescreve algum medicamento ou algo do tipo? É necessário o uso de medicamento para controlar essa ansiedade ou só mesmo a parte psicológica já ajuda essa pessoa? Às vezes sim, às vezes não. Só que medicamento, somente médico pode prescrever. Nós, como nutricionistas, a gente pode suplementar. Então, vitaminas e minerais, alguns fitoterápicos. Então, justamente por isso eu fiz a especialização em fitoterapia, que tem algumas plantas que ajudam no controle e estímulo da serotonina, que
que é o hormônio do bem-estar, e controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o nutricionista pode entrar com a suplementação. Agora, se for o ponto de medicamento, aí é somente com o médico, precisa procurar um psiquiatra, né? E aí entra a psicóloga na terapia, né? Que a psicóloga também não vai poder prescrever o medicamento para esse paciente. Então, quando é um caso mais complexo, às vezes é necessário uma intervenção multidisciplinar. Nutricionista, médico e psicólogo. Doutora, vou no mercado, vou comprar algum produto embalado. O que eu devo ficar atenta ali no rótulo? O que eu devo ficar mais em alerta ali? Que fala, ó, isso é importante você sempre ficar atento quando você vai ver o rótulo de algum produto. Olha, dica de ouro que eu vou dar para vocês. Legal. Toda vez que você for comprar um alimento industrializado, você vai virar e vai ler a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela começa do produto que tem mais para o que tem menos. Se a lista de ingredientes começa com açúcar, aquele alimento tem muito mais açúcar do que os outros ingredientes. Se a lista de ingredientes tem siglas, nomes que você nunca ouviu falar, corre. Tem muito aditivo, muito conservante. É até a dica que eu dou para quando você for comprar um iogurte. Quanto mais resumida a lista de ingredientes, mais saudável ele é. Sim. E aí você tem o ponto do iogurte saudável e o iogurte rico em açúcar. Então, lista de ingredientes do maior para o menor. E esses produtos, geralmente eu leio lá, por exemplo, iogurte, você citou, tem muita, vitamina C, vitamina não sei o que, realmente tem, doutora? Ó, quando a gente pensa em iogurte, a gente lembra de leite, né? Ele é feito do leite. Então, o iogurte saudável tem que ter o leite, o fermento, né? As bactérias para fazer ele virar iogurte. E, às vezes, ele não tem nem adoçante. Então, normalmente, quando coloca lá que ele tem vitamina, já é a vitamina daquele próprio alimento. Tá? Então, o cálcio, por exemplo. Hoje a gente está numa pegada de marketing que tudo é sem glúten. Isso é verdade. Né? Só que o glúten, gente, ele é do trigo. E às vezes você pega lá, azeite sem glúten. Tipo, óbvio. Azeite é da azeitona, não é do trigo, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque a indústria, ela dá uma enganadinha, pão integral. Tá, às vezes tá lá na frente, pão integral. A hora que você vira, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Se ele é integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha integral, né? Então, fiquem muito atentos à lista de ingredientes, porque é ela que vai te dizer o quão vamos jogar maléfico aquele alimento vai ser e o quão mais natural ele vai ser. Sim. Agora sim, né, gente? Ir pro mercado já com alerta aí dessas questões. A gente pode citar, na sua opinião, que nós estamos vivendo uma pandemia da obesidade? Com certeza. E não era para ser, né? Considerando que a gente está com um acesso tão facilitado à informação. Sim. Só que o que acontece? Também a gente está vivendo uma loucura de rotina de trabalho. É correria, você não tem tempo de se cuidar, você chega em casa estressado, cansado. Então, cortisol, o hormônio do estresse, tudo isso facilita ganho de peso, né? E aí eu brinco que às vezes você chega cansado, estressado, você quer um conforto, você quer uma comida que, nossa, tava precisando comer isso, né? E normalmente você não vai procurar um legume. Você vai procurar uma pizza, um hambúrguer, um sorvete, e aí vem a compulsão alimentar, né? Então, primeira coisa... Como que eu descubro que eu tô numa compulsão alimentar? Porque às vezes as pessoas ficam cegas, né, doutora? Tipo, nem percebem que estão agindo daquela forma. Normalmente, uma pessoa compulsiva, você come, não se sacia. E aí você começa a olhar aquele volume de comida e fala, caramba, matei um pote de sorvete. Chupei 12 picolés numa sentada. Comi 3 barras de chocolate. E aí, eu brinco com os pacientes. Um quadrado de chocolate tem o mesmo gosto da barra inteira. O sabor é o mesmo. É o mesmo. Então, se você come a barra inteira, por que você está comendo a barra inteira? Você não lanchou direito? Você não almoçou direito? Não era para você estar saciado? Mas, às vezes, tem pacientes que isso não vai ser suficiente. E aí, eu preciso entrar com um medicamento, eu preciso entrar com uma fitoterapia. Com outras maneiras. Outras estratégias para controlar. Legal. O que você diria para quem está nos assistindo
Tipo, olha, muita atenção com essas refeições, principalmente refeições intermediárias, né, doutora? Que eu acho que é muito costume das pessoas. Quando a gente pensa em saudável, é muito comum barrinha de cereal. Pego muito. Ah, comprei essa barrinha aqui, ó, mas eu como umas 3, porque uma não me sacia, não. Aí você vai analisar a barrinha, né? Você pega ela, vira, olha a lista de ingredientes. Aí tem lá açúcar, xarope de glicose, que é açúcar, maltodextrina, que é açúcar. Aí você vê aquela barrinha, quantas calorias? 330 calorias. Meu Deus, E às vezes você comer um pão com 2 ovos tem menos calorias do que aquela barrinha. E vai te saciar muito mais. Então, tem que ter muito cuidado com esse fácil acesso ao alimento industrializado. Você tem que avaliar a composição dele. Você tem que avaliar a lista de ingredientes dele, quantas calorias ele tem, né? Porque você vai ficar muito mais saciado com um pão com ovo, um pão com frango, do que 3 barrinhas que vai dar quase 1.000 calorias. Isso é verdade. Agora, uma dúvida. Vamos supor, eu particularmente, eu treino assim que eu saio da empresa, né? Por volta de umas 8 da noite. O que eu posso comer antes do treino para me ajudar a dar mais energia? Aí a gente tem que avaliar que horas você lancha, né? Então, se você treina às 8, a gente pode fazer um lanche bem reforçado ali umas 5, 6 horas da tarde. Ou então, nossa, eu fui treinar e fui fazer cardio, me deu visão turva, fiquei fraca. A gente pode colocar um pré-treino ali de meia hora antes, uma bananinha com mel, um carboidrato de liberação rápida e um de liberação gradual, para te dar o primeiro pico de energia e manter essa energia. Não consigo comer, tenho refluxo, pré-treino líquido. Então, precisamos entender sua rotina alimentar para indicar qual que é o melhor pré-treino. Pós-treino, até 2 horas depois, você tem que comer uma refeição com proteína e carboidrato. Pode ser um jantar? Pode, mas se você treinar às 8, você vai jantar umas 9h30, 10 horas da noite. Sim. Se você janta muito pesado, você demora a dormir. Você demora a dormir, você acorda muito cedo, você já não dormiu direito. Já não dormiu bem. Então, às vezes, em vez de jantar, vamos colocar uma coisa líquida, que a digestão é mais rápida, que aí não atrapalha seu sono. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Poxa, será que a gente consegue colocar seu treino um pouco mais cedo? Se a gente mudasse para de manhã, vamos testar? Para ver se você consegue dormir mais cedo? Então, isso a gente vai encaixando. Vai encaixando em cada paciente, isso, né? Tem algum assunto que você gostaria de falar que você acha que seja importante, doutor? Olha, hoje quando a gente fala em saúde e alimentação, primeiro ponto que as pessoas têm que querer fazer, né? Segundo ponto, procurar uma orientação profissional, porque Google você tem 1.500 vias, né? Isso é verdade. E às vezes nem sempre aquilo vai ser o melhor para você. Então, ter uma rotina um pouco mais equilibrada, ter consciência de que você precisa fazer atividade física com regularidade, seja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E eu falo que a base tem que estar bem ajustada. Então, o que é a base? Alimentação, hidratação, sono, intestino e atividade física. São 5 pontos. Então, se algum desses pontos está desalinhado, a gente não vai ter êxito naquilo que a gente quer executar, né? E se algum desses pontos está desalinhado, pode ser uma doença, pode ser uma intolerância, pode ser um mau hábito, né? Então, a gente tem que avaliar exames, avaliar a rotina, né? Entender como é que é aquela rotina alimentar, rotina de trabalho daquela pessoa. E aí, juntos, a gente formata qual que é o primeiro passo. Legal. E aí, depois vem segundo passo, terceiro passo. Eu falo muito para os meus pacientes no consultório que eles não vão ficar o resto da vida ali comigo. Mas eu quero que eles saiam dali aprendendo a se virar sozinhos. Aprendendo a, tipo, eu vou sair final de semana, eu sei mais ou menos o que eu tenho que comer ali. Eu vou numa festa, nossa, eu sei que eu consigo ter uma alimentação equilibrada comendo isso, comendo essa quantidade de docinhos, essa quantidade do jantar, né? Entender como é que seu organismo funciona. Sim, isso é verdade. Você gostaria de deixar suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você, doutora? Olha, hoje minha rede social é Vanessa de Paula, nutricionista, né? A gente tem um Instagram com várias dicas do dia a dia, receitinhas saudáveis, né? Tem um post lá bem legal que eu coloquei que não é só um biscoitinho. Que muitas pessoas adoram comer aquele biscoitinho maisena, biscoitinho água e sal. E às vezes você come 6
você poderia estar comendo uma coisa muito mais saudável com aquela mesma caloria. Que ele é muito calórico. E quando a gente pensa em nutriente, não tem quase nada. Tá? Então, quem quiser acompanhar mais um pouquinho, pode seguir por lá, tem várias informações legais. Ótimo, quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas hoje, tiramos muitas dúvidas. Antes de encerrar o nosso podcast, eu quero falar para você que deseja fazer uma cotação para o seu hospital, para a sua clínica, para clínica odontológica, veterinária, clínica estética. Eu vou deixar o link aqui abaixo no nosso canal do YouTube para você acessar e fazer a sua cotação com os nossos atendentes, os nossos consultores. E eu vou ficando por aqui com mais um episódio do nosso Supercast e nós voltamos com o nosso próximo programa. Até mais!